Viva! Antes de entrarmos no pormenor da modelação matemática de um sistema, definição de variáveis e apresentação das leis da física que relacionam estas variáveis, convém perceber o interesse de ter um modelo de um sistema. Neste vídeo, iremos justamente definir estes objetivos. Para definir os objetivos da modelação, comecemos por perguntar porquê modelar? Para que serve o modelo? E já agora, qual é o sistema que queremos modelar? No contexto deste curso, iremos focar-nos sobre quadrirrotores. O principal objetivo da modelação é obter um modelo tão fiel quanto possível do sistema real. Este modelo, normalmente complexo, quando implementado computacionalmente, é designado como simulador e permite-nos analisar o que acontece ao sistema, no nosso caso, um quadrirrotor. Este modelo realista permite também avaliar o desempenho do sistema com o controlador que tínhamos projetado. Muitos controladores são baseados no modelo do sistema que pretendem controlar. Nestes casos, é usual efetuar aproximações e utilizar um modelo simplificado para este não ter uma forma demasiado complexa e poder ser facilmente manipulável. Para que serve então um simulador de um sistema real? O simulador realista permite-nos analisar e conhecer o comportamento de um sistema, isto é, sabendo que o sistema tem como entrada um sinal de atuação UTT conhecido, que para um quadrirrotor corresponde à potência pedida a cada um dos 4 motores, podemos saber qual será a saída YT do sistema. E se à entrada, para além do sinal de atuação UT, houver um sinal de perturbação DTT, como uma rajada de vento, será que o drone vai cair? Se o sinal de saída YT for, por exemplo, a posição do drone, podemos saber se este cai ou não. Quanto mais preciso e completo for o modelo, mais fidedigna será a resposta do simulador comparativamente com a resposta do sistema real. Vimos que um simulador realista nos permite analisar o comportamento do sistema em anel aberto, isto é, podemos saber a sua resposta quando sujeito a diferentes entradas. Após o projeto de um controlador, o simulador permite também avaliar o desempenho do sistema com o controlador, designado um sistema em anel fechado, verificando se a saída do sistema tem o comportamento desejado. Apesar de o desempenho do controlador ser aferido testando-o no sistema simulado completo, para o projeto do controlador é usual recorrer a um modelo simplificado do sistema, onde são desprezadas as perturbações e onde aspectos mais complexos são omissos ou aproximados. Resumindo, em função do objetivo, teremos uma modelação diferente. Para obter um simulador do sistema real, procuraremos um modelo tão completo quanto possível, com eventuais perturbações, ruídos, acoplamentos, não linearidades, etc. Para o projeto de controladores, utilizamos um modelo simplificado, obtido reduzindo a complexidade e efetuando aproximações. Outra pergunta importante é qual o sistema que vai ser modelado. Como todo o sistema complexo, quando possível, a abordagem é separar o sistema em subsistemas e partir a tarefa de modelação de um sistema complexo na modelação de cada um destes subsistemas mais simples. No nosso caso, o objetivo é a modelação do movimento de um quadrirrotor. Vamos assim separar o sistema em 3 subsistemas. O sistema de atuação, que inclui o modelo dos 4 rotores e a alocação das forças e momentos gerados por cada um dos rotores que resultam nas forças e momentos FP-MP exercidos no quadrirrotor. O sistema do movimento, onde estas forças e eventuais perturbações de vento são responsáveis pelo movimento do quadrirrotor de acordo com as leis da física, dinâmica e cinemática, alterando as variáveis de estado X correspondentes à posição e velocidade do quadrirrotor. E o sistema de instrumentação, que corresponde ao modelo dos sensores, que medem variáveis de interesse Y. No nosso caso, vamos assumir inicialmente sensores ideais, pelo que Y igual a X. Vemo-nos no próximo vídeo, onde iremos começar por descrever o sistema de atuação. Até lá!